Saudações, queridos alunos! Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E estarei aqui com vocês neste canal, tirando todas as suas dúvidas e trazendo conteúdo atualizado toda semana sobre as diversas áreas da biologia. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E vamos aos estudos? Saudações, queridos alunos! Hoje vamos começar então com nossas aulas de genética, ok? E para falarmos de genética, nós temos que entrar primeiramente em um assunto que é primordial para conseguirmos, entender então essa matéria. Hoje nós vamos começar com os conceitos fundamentais da genética, ok? Mas o que seriam esses conceitos fundamentais então? São aqueles conceitos necessários para eu entender a matéria de genética, certo? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu tenho que passar para vocês é o seguinte, o de genética. Muita gente fala, genética, mas o que significa isso? Bem, gente, nós podemos dizer que a genética é o ramo da biologia que vai estudar a hereditariedade, as razões da semelhança, diferença que vão se manifestar ali entre os organismos, ok? E a genética começou com um carinha chamado Mendel, a partir das experiências, dos estudos desse cara, ok? O cara era muito inteligente, depois nós vamos falar um pouquinho desse carinha, ok? Bem, a genética nós podemos classificar ela de duas formas, ok? A genética clássica, certo? Que ela vai estudar o quê? O conceito de hereditariedade. Agora, nós não temos apenas a genética clássica, que vai estudar apenas a hereditariedade. Nós temos também a genética molecular, que ela vai estudar, então, o segmento da molécula de DNA. Nós vamos estar dando nome para esses segmentos um pouquinho mais à frente, ok? Mas, enfim, então nós vamos dividir ela em genética clássica e a genética molecular. Bem, quando nós falamos de características, essa característica adquirida, ela é resultante de ações do meio ambiente. Como assim? Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, se você tem uma cicatriz, se aconteceu, infelizmente aconteceu um acidente comigo, eu perdi uma parte do meu dedo, uma parte do meu braço, da minha perna, tá? Atrofia muscular. A pessoa, por exemplo, quebra um braço ou fica doente, fica sem movimentar. Então, o que acontece? A musculatura atrofia. Então, essas são características adquiridas, diferente das características hereditárias. Essas características hereditárias, elas são diferentes por quê? Porque elas são determinadas pelo gene, lá no cromossomo, lá no núcleo da célula, ok? Então essas características, elas são transferidas, são hereditárias, tranquilão? Mas que tipo de característica seria essa? Cor dos olhos, tipagem sanguínea, ok? Fator RH, nós vamos estar falando aí de várias características, tranquilo? Até aqui tá light, Até aqui todo mundo entendeu numa boa. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos da genética, ok? Bem, o primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês é o conceito de gene. Então, olha só, presta atenção aí nesse conceito. Pedaço do cromossomo responsável por uma única formação. O que acontece? No gene é aquele pedacinho, eu pego ali o cromossomo, a fitinha ali de DNA e vou puxando, vou desenrolando ali meu cromossomo, ok? Então o cromossomo é uma fita de DNA toda enroladinha.
Aí eu vou naquele pedacinho, naquele determinado pedacinho. Aquele pedacinho é o gene. Esse gene ele vai conter uma informação que eu preciso. No caso aí eu coloquei para vocês, um gene contém informação para a produção de um RNA funcional. Depois nós vamos estar trabalhando aí a síntese proteica e vamos entender essa informação melhor, ok? Bem, então lembre-se, gene é um pedacinho da fita de DNA que eu preciso para alguma informação. Tranquilão? O próximo é o locus gene, que eu falei com vocês anteriormente. Olha só, tá vendo o locus gene que ele está nessa posição, nessa perninha de cima desse cromossomo. Então, esse daí é o locus gênico, a posição do gene no cromossomo, ok? Genes alelos, gente, olha que interessante. Esses genes alelos, eles vão estar no mesmo lugar nos dois cromossomos, no mesmo locus gênico, é a mesma posição, certo? Dos cromossomos homólogos. O que seriam então os cromossomos homólogos? São os responsáveis por uma única informação. Vamos lá, exemplo. Olha só esses dois cromossomos homólogos. Em cima eu tenho os genes alelos, que eles estão determinando o quê? O formato do queixo. Depois eu tenho o formato dos olhos, depois eu tenho a cor dos pelos. Então, olha só, esses genes, então, eles vão determinar as características dos organismos. Homozigoto, como eu falei com vocês, anteriormente eu tinha falado que homozigotos são iguais, não é? Então, olha aí no exemplo que eu coloquei para vocês. Azão, A maiúsculo e A maiúsculo, não é verdade? Então, eu tenho um homozigoto dominante. Porque eu estou vendo ali que a letrinha A em maiúsculo. Depois nós vamos entrar aí na primeira e na segunda lei de Mendel. Nós vamos entender por que se iniciou essa questão de se chamar um alelo de dominante e o outro de recessivo, ok? E na parte de baixo vocês podem perceber que tem dois Bzinhos. Esse daí, então, eu tenho um homozigoto recessivo. Tranquilão? Heterozigoto, gente. Como eu falei anteriormente, hétero significa o quê? Diferente. Então, para ele ser hétero, eu tenho que ter um dominante e um recessivo, concorda? Então, olha aí que interessante. Eu tenho o Azão, o A maiúsculo, e o Azinho, o A minúsculo. Significa o quê? Que eu tenho um gene dominante e eu tenho um gene recessivo. Tranquilo? Então, dessa forma, eu tenho os genes alelos diferentes. Eu tenho, então, heterozigotos. Tranquilo? Eu posso também chamar o heterozigoto de quê? De híbrido, certo? Quando falar monohibridismo, dihibridismo, eu estou o quê? Eu estou me referindo a heterozigotos. Bem, gene dominante. O gene dominante, gente, é aquele que se expressa, mas ele se expressa estando tanto em heterozigose, ok? Quanto em homozigose. Olha aí o exemplo, os dois estão se expressando, então eu tenho uma característica expressa determinada por esses dois. Agora, lá embaixo, eu tenho um heterozigoto, mas quem está expressando a característica é o dominante. O recessivo ele não consegue expressar. Por quê? Porque o gene dominante ele é o mandão. Ele, então, vai predominar e vai mostrar a sua característica perante o recessivo. Tranquilo? E aí eu tenho o gene recessivo. Ah, professor, como é que é isso, essa questão do recessivo? O recessivo, ele só vai expressar a sua característica quando ele estiver em homozigose. Se ele não estiver em homozigose, não vai aparecer, então, a característica, não vai ser expressa. Como assim? Eu tenho que ter dois Azinho, dois Bzinho, dois Czinho, tudo em letra minúscula. Se eu não tiver, não vai ser expressa a característica. Tranquilo? Até aqui tá fácil, né? Olha só, lá na parte de baixo desse exemplo eu coloquei aí, o gene recessivo é inibido pelo alelo dominante. O mandão, lá do outro lado, não deixou ele, então, expressar a sua característica. Bem, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a questão da dominância completa. Vamos entender um pouquinho de que se trata essa dominância, ok? Olha só, aqui eu vou ter um gene maiúsculo, né, dominante, que ele vai
expressar a seguinte característica, a semente amarela. E aqui eu vou ter um gene recessivo, em letra minúscula, que vai determinar a cor verde para a semente. Que semente é essa, professor, que o senhor está falando? Essa semente seria, então, a ervilha, ok? Vamos falar agora de ervilha. Muita gente não gosta dessas ervilhas aí no estudo da genética, mas nós temos que falar. O próprio Mendel, né, o grande pai da genética, começou todos os estudos dele com ervilhas, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, ok? Vamos lá. Olha que interessante. Então, vocês lembram que eu falei com vocês que era mandão, que tinha um mandão? Quem era o mandão? O dominante. Então, presta atenção. Quando eu tenho homozigoto dominante, eu vou ter a característica amarela da semente, ok? Quando ele tiver em heterozigose, ou seja, um dominante e um recessivo, eu vou ter também a semente amarela. Por quê? Porque o mandão não deixou o recessivo se expressar, ok? E se eu tiver homozigoto recessivo, aí sim eu vou ter expressa a característica, né? A cor, então, da semente aí vai ser verde, tranquilo? Olha só, quando eu venho para o cruzamento, eu pego a geração parental, que seria o quê? O homozigoto dominante puro, vezes o homozigoto recessivo, e eu vou ter uma primeira geração F1, que vai ser uma geração completamente híbrida. Por quê? Olha só, ele misturou. O papai aí, o macho, doou aí um alelo e a fêmea doou outro alelo. Então, com a união dos dois, eu tive uma característica, né? Mendel chamava isso aí de fatores, ok? Então, com a união desses dois fatores, que hoje nós sabemos que esses fatores são os genes, nós tivemos aí uma característica expressa. Até aqui tá tranquilo, né, gente? Todo mundo tá entendendo legal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Vamos lá. Então, eu tive 100% das sementes amarelas quando eu fiz o cruzamento de um puro homozigoto dominante com um puro homozigoto recessivo. Tranquilão? Vamos lá. Gente, herança intermediária ou ausência de dominância. Olha que interessante, nós falamos que tem um caso que é a dominância completa, e agora eu venho e falo para vocês que existe um caso em que existe uma herança intermediária. Como que vai ser isso? Olha só que interessante nessas florzinhas aí. Eu tenho uma flor completamente vermelha e tenho uma flor completamente branca. Então é o seguinte, vocês estão vendo que os dois são homozigoto dominantes? Só que aconteceu o seguinte, houve o cruzamento entre eles, a fecundação cruzada. E como que aconteceu então? Se os dois são dominantes, o que vai acontecer nesse caso? Olha só que interessante. Eles vão misturar então suas cores. Um não vai predominar sobre o outro. Como os dois são fortes, os dois são os valentões, então o que vai acontecer aí? Eles vão dividir, né? Como assim, professor? Eles vão misturar. Eu também mando, pô. Então vamos fazer o seguinte, a gente mistura as cores. Olha aí que interessante. Então eu tenho a herança intermediária, ok? Então, todos os descendentes heterozigotos vão ter um fenótipo intermediário. Fenótipo, gente, é característica. Ok? Tranquilão? Vamos lá. Se eu for fazer o cruzamento entre eles, eu vou ter a seguinte proporção, olha aí, de descendência, ó. Eu vou ter uma vermelha, uma branca e duas rosas. Olha aí. Essa aí, gente, é a proporção genotípica. Nós vamos estar falando disso um pouco mais à frente. E aqui eu tenho a proporção fenotípica, que é o quê? Os fenótipos. Ok? Expresso. 1 para 1 para 1. Tranquilão? Vamos lá. Outro exemplo é dessas galinhas andaluzas, né? A plumagem delas. Quando eu pego uma preta e uma branca, eu vou ter uma geração misturada, híbrida. Essa híbrida vai ter as penas, né? A plumagem cinzenta ou azulada. Tranquilo? Aí, se eu pegar e fizer o retrocruzamento, o que é isso? Vou fazer o cruzamento dessa geração com ela mesma. Eu vou ter a seguinte proporção, ok? Olha só,
Eu vou ter uma completamente preta, vou ter duas, então, cinzento-azuladas e vou ter uma completamente branca. Tá vendo que a proporção foi a mesma? Olha que interessante, certo? Vamos lá, continuando. Agora, vou apresentar para vocês a codominância, que é muito interessante, certo? A codominância é o seguinte, vocês estão vendo que aí também eu tenho homozigoto dominante nas duas flores? O que vai acontecer quando houver o cruzamento entre elas, certo? Nesse caso, as duas vão ter suas características bem distintas no seu descendente. Então, olha aí que interessante. Eu vou ter uma flor em que ela vai ter separado a cor vermelha e a cor amarela. Tranquilão? Então, ele vai apresentar ambos fenótipos dos pais da geração parental. E isso é a codominância, gente. Não confundam herança intermediária com codominância. Eu tenho mais exemplos para vocês. Ah tá, olha aí, gente. Olha que linda que é essa flor. Essa aqui é a flor maravilha. Esse é um exemplo de codominância. Tranquilão? Olha que linda. Uma partezinha branca, outra partezinha rosa. Ok? Vamos lá. Esse daqui seria o quadro, então, que a gente faria ali o nosso cruzamento, certo? Então, nós teremos aqui a seguinte proporção. Olha só, uma completamente amarela, duas com codominância, apresentando, então, as duas características, e uma completamente vermelha. Tranquilão? Olha aí qual que seria a proporção, então, genotípica e a proporção fenotípica. Até aqui tá tranquilo? Vamos lá. Que mais, professor? Olha só, gente, eu tenho codominância também em gado. É o gado da raça Shorton. Então eu vou ter um gado com a pelagem que nós chamamos de vermelha, certo? Nós temos também o fenótipo branco e temos a mistura dos dois, que seria o gado que nós conhecemos como ruão, certo? Você pode perceber aí que nessa vaca ela tem um pedacinho branco na testa e em algumas partes do corpo. O restante é vermelho, ok? Então, mais um exemplo de codominância. Olha aí, então, vermelho seria o quê? Homozigoto dominante, ó, o Vzão aí. O branco seria homozigoto dominante também, Bzão. E o caso do ruão, ele seria o quê? VB, que pegou aqui, ó, uma parte então do vermelho e uma parte do branco e apresentou as duas características. Vamos lá, gente. Genótipo, então. Que bicho que é isso? Genótipo é o patrimônio genético do indivíduo. São essas letrinhas, né? Tem gente que olha isso aqui e já assusta. Não, professor, que tamanho? Nós vamos começar falando de uma característica só, que é o monohibridismo. Depois nós vamos passar por dihibridismo, por trihibridismo, por polihibridismo, ok? Então pode ficar tranquilo, nós vamos devagar, é degrau por degrau, tranquilão? Então, quando eu falo genótipo, eu estou me referindo ao patrimônio genético do indivíduo. São essas letrinhas aí, tranquilão? Vamos lá. E quando eu falo de fenótipo? Fenótipo, gente, é característica. Essas características, lembra que eu falei com vocês? Formato do queixo, formato dos olhos, lá atrás, formato do nariz, o lobo da orelha, se ele é preso, se ele é soltinho, ok? Isso tudo vai entrar então no fenótipo. Mas é só isso que entra no fenótipo? Não. Nós temos características fisiológicas também. Vamos entender isso. Aparência física ou fisiológica de um organismo. Qual que seria essa característica fisiológica, gente? Seria grupo sanguíneo e fator RH. Ok? Olha que interessante isso aí. Fenótipo é igual ao genótipo mais o meio ambiente. Deu para entender esse negócio aí? Vamos pensar na seguinte situação. Olha só. Eu tenho gêmeos idênticos. Olha aí que bonitinho dos gêmeos. Só que eu peguei esses gêmeos, olha que maldade, gente, mandei um lá para Somália e mandei um para Itália. Então, vamos lá, passou-se 20 anos, nós pegamos e fomos encontrar com esses gêmeos. E como estavam esses gêmeos então?
Um estava gordinho e o outro magrinho com o cabelinho assim, ó, todo empinadinho. Por que isso, gente? Eles têm o mesmo genótipo, o patrimônio genético é igual. Mas o meio ambiente em que cada um viveu é completamente diferente um do outro. Um tá escurinho e magrinho, o outro tá branquinho e gordinho. O cabelinho de um ali lourinho, né? Ali um cabelinho assim, do outro um cabelinho mais espetadinho, pretinho. Mas não deveriam ser idênticos? Só que o fenótipo, a característica, ela é igual ao genótipo, que é o patrimônio genético, mais o meio ambiente. Por isso nós temos essa diferença tão gritante. Entendido? Continuando então. Bem, pessoal, o próximo conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito de fenocópia. O que seria isso? Porque nós falamos de fenótipo, que é uma característica, né, fisiológica, uma característica física. E a fenocópia? Como o próprio nome diz, é uma cópia. Mas como assim? É uma cópia de uma condição hereditária, produzida por influência do meio ambiente. Ficou vago? Vamos lá, vamos continuar que eu tenho certeza que vocês vão entender. O ambiente, então, determina num ser vivo uma característica que é determinada, né, por um gene, que vai imitar uma característica de alguém que tenha nascido com ela. Qual o exemplo que eu posso dar para vocês estarem entendendo a fenocópia? O primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é a diabetes. A pessoa nasce com um defeito genético e ela tem o que? A diabetes tipo 1, não é verdade? Mas ela pode ter também a diabetes tipo 2, que é uma alteração metabólica. A diabetes tipo 1, então, é um defeito genético, a pessoa nasceu com ela. A diabetes tipo 2 já é uma alteração metabólica, a pessoa adquiriu. Isso, então, eu considero como uma fenocópia. Tranquilão? Outro exemplo que eu posso dar para vocês de fenocópia é a surdez. Surdez congênita. Nossa, tadinha, a criança nasceu surda. Mas tem uma pessoa que eu conheço que ela ficou surda por causa de uma infecção. Tá vendo? Então a surdez não é congênita, ela foi adquirida também por algum fator do ambiente. Tranquilão? Pessoal, espero que vocês tenham então gostado aí da aula. Se você gostou, então, dá o seu joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado por assistir até o fim, um grande abraço a todos.